como é essa experiência de ser velha, idosa, veterana, barroca, num corpo trans. A velhice, ela vai atravessar esses corpos de uma forma, às vezes, muito abrupta, porque imagina, muitas delas vivenciam as suas existências a partir da prostituição. Então, o corpo ele é um capital, uma forma de ter lucro, de ter dinheiro, de ter sustento. E aí, esse corpo decadente, entre aspas, né, mas que está nesse processo de velhice, de envelhecimento, ele vai ser lido de outra forma. Ele vai ser pensado de outra forma, ele vai ser interpretado de outra forma, ele vai ser negado de outra forma. Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast Compósita, uma forma de aprender sobre a Amazônia a partir da escuta. Eu sou Ramon Reis, antropólogo e idealizador deste podcast. O Compósita faz parte da Quere Quere, uma rede nacional que agrega um conjunto de podcasts na área das ciências sociais e humanidades. Para mais informações, siga-nos em nosso perfil no Instagram, @compositacuradoria, ou acesse www.radioquerequere.org. No 10º episódio do projeto Antropologias Compósitas, conversei com o doutorando em antropologia Amadeu Lima, do programa de pós-graduação em Sociologia e Antropologia da Universidade Federal do Pará, sobre a sua pesquisa de mestrado intitulada Somos Veteranas, as experiências do tempo vivido a partir das narrativas e das memórias de mulheres travestis e transexuais, defendida em 2017 na UFPA, sob a orientação do professor Dr. Flávio Leonel Abreu da Silveira. Fiquem agora com o 10º episódio, As Encruzilhadas do Tempo nas Histórias de Mulheres Travestis e Transexuais. Para mim é sempre muito maravilhoso falar das minhas perspectivas de trabalho, das minhas inquietações nas ciências sociais, na antropologia, e no que a gente vem trabalhando nesse ramo do gênero, da sexualidade, das travestilidades, da velhice, da antropologia urbana. Espero que seja bem proveitosa essa nossa conversa. Eu acho que seria interessante dizer já de início dessas tuas vontades, desses seus desejos e entender o protagonismo de mulheres travestis e transexuais em relação a essas subjetividades que são produzidas na cidade, no espaço urbano, e que vão ajudar a gente a pensar na formação de paisagens, memórias e identidades. Eu sempre tive muita vontade de ser historiador. Eu fiquei meio frustrado porque acabei fazendo ciências sociais, mas com um coraçãozinho na história. Lá pela metade do curso, na nossa antiga grade curricular, que eu acho que tu também faz parte, né, das ênfases, eu me deparo com a antropologia. Assim, abre-se um leque, né, diferenciado sobre como pensar a nossa realidade, como pensar as nossas diferenças, as nossas relações urbanas, né, como essa coisa da urbanidade nos é tão cara assim, né? E aí eu vou tentar tecer, digamos assim, a minha perspectiva de pesquisa de gênero e sexualidade pensando as travestilidades, né? Só que aí eu chego num campo que já tem muita coisa escrita, coisas maravilhosas, né? Desde a década de 90, com os clássicos lá, com Hélio Silva, com o Kulik, com a Larissa Pelúcio. E eu vou lendo e vou me encantando por essas narrativas, que são sempre bem localizadas, né? São etnografias urbanas. Aí eu converso com o meu orientador, o Flávio Leonel, e digo
e quero enveredar por esse caminho, né? Tentar pensar o que seria essa travestilidade, o que seria essas noções de gênero, de performance, de feminino, de masculino. O Flávio, ele já vem de uma formação sobre paisagem, sobre narrativas, né, sobre memória, e a orientadora dele, a Ana Luísa, e a Cornélia também ambas vêm dessa perspectiva de pensar a cidade a partir das memórias, né? Pensar também o envelhecimento. Eu encontro nesse lugar um porto. Para eu pensar essa velhice, pensar esses corpos, pensar essas identidades, eu vou pensar isso também da minha perspectiva. Entender que essas narrativas, que esse processo de envelhecimento, que esses corpos, eles compõem parte dessa paisagem de Belém. Eu vou tentar situar, tentar compreender como essas mulheres envelhecem a partir dessa lógica da cidade. Então, assim, se a gente for pensar a composição desse imaginário da cidade, a gente vai pensar sempre a partir de um eixo heterossexual, cisnormativo, sempre pensado a partir do homem, pensado principalmente a partir do homem branco heterossexual, cisgênero. E a partir dessas inquietações na graduação, né, eu já inicio esse processo de pensar essas velhices, principalmente o processo de envelhecimento, narrativas e memórias. Eu acho que na graduação eu deixo mais fechado nessa perspectiva, muito mais das narrativas, memórias e envelhecimento. No mestrado, que eu já vou ampliar um pouco mais esse meu horizonte para pensar realmente a questão da cidade, pensar como essas memórias vão se constituindo na cidade. Quando a gente começa a estudar sobre velhice, a gente começa a se ver como pessoas que vão envelhecer, ou que terão o privilégio da velhice. E eu fiquei muito inquieto, né? Porque assim, quando eu estava escrevendo a minha dissertação, eu comecei a entender esse processo no corpo da minha avó, sobre essa questão da debilidade, dos passos mais lentos, do esquecimento, de como ela ia se comportando, como ela ia lidando com essa velhice, como nós, tipo, mais jovens, eu, minha mãe, outros familiares, iam lidando com esse envelhecimento dela, que sempre foi uma mulher muito ativa, muito perspicaz, muito trabalhadora, acordava cedo, dormia tarde. E eu fui criando, digamos assim, essa intimidade com a temática, né? E aí isso foi me despertando uma curiosidade maior, inclusive. Por isso que ainda sigo no doutorado com essa perspectiva da velhice, né? Eu gosto de pensar a velhice, mas aí com outros marcadores agora, né? Então, assim, esse marcador, principalmente da transexualidade, da travestilidade, foi muito mais um convite das minhas inquietações, né? Eu acho que é um convite, uma junção das minhas inquietações com os ensaios que o Flávio vinha fazendo também, na perspectiva dele, de produção acadêmica, sobre narrativa, memória, cidade. Nesse momento eu atrelo, a gente faz esse casamento que eu acho que deu muito certo, das minhas vontades entre gênero e sexualidade e cidade, memória e narrativa. Queria que tu comentasse um pouco sobre essa tua entrada em campo, assim, porque lá pelas tantas da tua dissertação, tu abre ela com uma perspectiva mais conceitual, tratando de gênero, de sexualidade, e eu acho que iniciando uma segunda parte da tua pesquisa, né, a gente começa a entender um pouco da tua entrada em campo, de como que se dá esse processo. Como é que tu consegue, nesse processo de entrada em campo, negociar alguns acessos, algumas permanências e alguns diálogos, né, que são diretamente atravessados por essas memórias, que são muito interessantes. Então, as próprias trocas, por exemplo, que tu faz lá, levava chocolate, né? Levava caixa de bombom. Sim, era. Sabonete. E no início tem uma parte lá com a Sashenka, né? Foram 5 interlocutoras, uma delas é a Sashenka. Isso. E aí tu vais falar algo para ela e tu toma uma patada. Uhum. Enfim,
E todas essas situações de campo que são muito bacanas para a gente entender assim, que as coisas elas não acontecem da noite para o Nada, é dia, né? verdade, sim. Então, conta um pouco para a gente como é que é rememorar isso tudo. Quando eu leio a dissertação, eu fico rindo dessas minhas. Eu fico rindo porque é divertido, assim. A gente tinha uns momentos tensos, né? De tensão mesmo, da tensão do meio, do lugar. Só que a gente chegar no outro, né? Chegar na pessoa, chegar nos nossos interlocutores, tu, como antropólogo, sabe, não é fácil, né? Chegar assim, fulano, me dá uma entrevista, assim, assim, assim. Então a gente precisa ter uma linguagem acessível, né? Eu não posso chegar arrotando teoria, falando sobre etnografia, do que isso e aquilo. Então a gente tem que ter uma linguagem de igual, né, de iguais. Então assim, eu fui tentando, eu vou iniciando esse meu trabalho de campo a partir das redes sociais. Entro em contato com uma, com outra. Quem me deu a primeira dica foi a Lia, nossa amiga da psicologia. Já correia. A Lia Correia, psicóloga, mestre em psicologia. Ela vai me indicar a Magda, que eu já conhecia, mas a Renata. A Magda eu conhecia dos meus tempos que eu ia para festa, né? Eu lembro que quando eu ia na extinta Boca Chica, tu lembra da Boca Chica? Pois Lembro. é, quando eu ia para Boca Chica, a Magda ficava sentada lá na frente, bem plena, com um leque imenso, finíssima, e ficava se abanando com o seu lindo leque de strass, né, e pedrarias, e recebendo as pessoas, né? Às vezes ela pegava o ingresso e tal, dava boas-vindas, mas ela sempre muito plena na entrada da Boca Chica. E eu tenho essa memória, essa recordação da Magda na Boca Chica. Aí eu ficava pensando assim, eu lembro que eu tinha uma mulher assim, assim, que já deve ter uma certa idade, então eu vou atrás dela. E a Magda era uma personagem, ela é uma personagem muito icônica. E eu lembro que vinham shows, né? Era assim, tipo, a Silvete Montilla veio umas 3 ou 4 vezes na Boca Chica, a Thalia Bombinha, né? Que são drags que são bem conhecidas em São Paulo, no cenário gay de São Paulo, LGBT de São Paulo. Aí eu vou fazendo esse trâmite com a Lia, e ela vai me indicando algumas interlocutoras. A Magda é uma, né? Mas a Magda, como eu te falei, já tinha essa memória dela, né? E aí eu falei assim, não, eu lembro da Magda, eu vou atrás dela depois. Aí eu encontro a Magda nas redes, adiciono, né? E vou conversando com ela e tecendo essas redes, né? Essas teias de comunicação. E aí eu chego na Renata, né? Que a Renata, que é do ANTRA, né? Do grupo de travestis e transexuais da Amazônia. Até hoje ela ainda é coordenadora, ela está coordenadora desse grupo, né? De resistência. Então ela tem uma cadeira dentro da diversidade e ela, se eu não me engano, ela tem uma representação na questão de direitos humanos. Então a Renata ela sempre foi muito política, né? Ela sempre foi política nesse sentido, né? De militância política. Ela tem uma história muito bonita de militância política, engajada. Ela sempre foi reconhecida, ela é reconhecida nacionalmente por esses grupos maiores. Onde ela chega, ela é a trans da Amazônia. E aí ela tem essa performance, né, que eu até coloco na dissertação, que ela tem uma performance meio ameríndia, né, assim. Então, ela sempre faz Seus longos cabelos. ela sempre tem essa coisa dos cabelos longos, lisos, que tem essa lembrança de uma mestiçagem indígena. A Sashenka, que eu tinha, eu não lembro se foi, eu acho que foi a Liá também que me falou da Sashenka. Ela falou, foi a Liá, ela falou assim, olha, tem a Sashenka lá no Reduto, que é um bairro classe média, que ele tem uma vida mais ativa no dia, ele tem uma vida mais ativa no comércio, no dia a dia. Na noite, ele já é um bairro residencial, mas que tem um certo horário. Então, assim, não é um bairro de movimentação, tipo um Jurunas da vida, uma Cremação, uma Cidade Velha. Ele é um bairro que vai se acalmando, né, entre aspas, com o passar da hora. Aquele momento que os comércios se fecham e as pessoas que residem ali estão voltando dos seus trabalhos, que tem esse lance também de que foi um bairro, é um bairro que está relacionado com a área portuária, tem muitos galpões, tem esse lance ali, né, meio que por isso que eu digo desse lance da decadência, né, até coloco na dissertação,
esse lance da decadência do bairro, né? Que ele vai meio que deixando de ser uma área nobre e vai sendo ocupado de outra forma. Tem várias marcas, né, do tempo no bairro. Sim, exatamente. Tem essas questões dos prédios antigos, né? Que tem essa coisa da Belle Époque, muito específica nossa. Tem essa zona portuária, que não tem funcionamento, mas que ainda está ali, tem os canais, né? O Canal das Almas, que é conhecido, que era trafegável há muito tempo atrás, né? Tem essas encruzilhadas ali, né? Essas trocas. E a Liá me fala da Sachinca. Ela diz assim, olha, tem a Sachinca também. A Sachinca, ela é uma das mais antigas, ali no Reduto, que era conhecida como uma zona de prostituição, trotuar, que é essa prostituição na rua. O trânsito da rua 28 de setembro, no bairro do Reduto, em Belém, foi bloqueado durante parte da noite. Os moradores tocaram fogo em pneus e exibiram cartazes em protesto contra a prostituição no bairro. Nós temos tráficos de drogas, temos tráfico de crianças, tá? Os travestis que mostram suas partes íntimas para todos nós que passamos por aqui. As pessoas não têm mais direito de ir e vir. Nós não temos segurança. Um colega nosso, ele que está aqui, foi ameaçado com uma faca pelo travesti. Foi feita uma ocorrência, foi feito um BO. Nós exigimos que a governadora do estado tome providências, porque isso aqui é um bairro de família. Para os moradores do bairro, a prostituição nas esquinas do Reduto contribui para a ocorrência de assaltos e tráfico de drogas. Antigamente, nós moradores aqui eram acostumados a ficar aqui na porta de casa, sentado, conversando 8 horas, 9 horas da noite. Hoje em dia a gente não pode mais fazer isso. Hoje em dia, se a gente sai, a gente é assaltado. Se a gente vai revidar, a gente é ameaçado. Quer dizer, a gente vai ter que ficar o tempo todo trancado dentro de casa. Eu saio para trabalhar meia-noite. E aí, o que vai acontecer? Eu vou ter que passar por isso o tempo todo, com medo? Todos os moradores aqui estão com medo. Todos. A falta de policiamento e fiscalização no bairro contribui para a prática da prostituição em muitas ruas daqui, dizem os moradores. Só se vê a polícia quando a gente liga. Poucas vezes vem fazendo ronda. Um assunto delicado que divide opiniões. O protesto foi considerado preconceituoso por outros moradores do bairro que não aceitaram gravar entrevista. E se a gente for pensar, só para a gente fazer um parêntese, essas minas que adentram ao Reduto são as minas que saem da Praça da República. Porque tu lembra que a Praça da República ela passa por uma reforma, por essa limpeza, essa higienização social. E essas meninas, inclusive, né, eu li umas reportagens, não sei se tu tem acesso a isso, que é tipo moradores que tacaram fogo em pneus e fizeram manifestações porque estavam incomodados com a presença delas ali. A Praça da República era esse lugar de encontro, inclusive para artistas, pessoal do teatro. Então, assim, a Praça da República ela é um lugar icônico nesse sentido, desses encontros de artistas, de militantes, dessas mulheres trabalhadoras do sexo, de michês também, inclusive. Então, assim, a disposição da Praça da República, nesse tempo, né, coisa de 15 anos atrás, 20 anos atrás, tinha essa disposição, né, era específico de lugares determinados para mulheres travestis e transexuais que se prostituíam, os michês, o pessoal das artes que fazia os seus encontros ali, que iam para conversar, para socializar, para beber. Essas meninas, elas têm esse primeiro embate com essa lógica da cidade nesse lugar. Por quê? Porque como a Praça da República passa por esse processo de revitalização e por ser um lugar central, a Praça da República fica no bairro central e numa zona nobre de Belém, né? Essas atrizes, essas pessoas, elas não são benquistas depois desse processo de limpeza. Então elas são convidadas a se retirar dali. E aí elas adentram ao Reduto, vão trabalhar no Reduto. Então elas vão criar uma dispersão dentro do Reduto. Então o Reduto ele tem regras e formas
que são bem específicos dentro desses mapas, né? Desses mapas que elas construíram ali nesse bairro, de territórios. Então, são territórios que são territórios onde não é qualquer um que pode entrar, não é qualquer uma que pode pisar. Então, assim, a Sachenka, por ser, entre aspas, uma das mais antigas, e aí ela vai se somando a isso também esses atravessamentos das viagens, né, dela ter ido a São Paulo, dela ter silicone no corpo, né, e aí tem uma parte da dissertação que ela diz que ela é toda plastificada, toda trabalhada na plástica, que ela tem 14 títulos de beleza. Então, ela tem uma história. Ela não é uma qualquer, né? Ela não é uma pessoa qualquer. Ela não está, né? E aí ela vai ter esse embate, inclusive, de geração, né? Com meninas novas que estão chegando ali no bairro, que vão ter problemas com ela. Por quê? Porque ali quem dita as regras era ela, né? Hoje não mais, porque ela não trabalha mais no reduto. Na época que eu estava construindo a dissertação, elas tinham ali aquele lugar, aquele espaço, como essa zona de encontro, um território bem delimitado. Aí eu lembro que quando eu fui, a primeira vez que eu fui entrevistar a Sachenka, eu desci do ônibus, né? Eu conversava, aí sim, só para a gente fechar, para poder chegar no reduto. Aí eu encontro a Sachenka e começo a conversar com ela, né? Pelo Facebook. Então, assim, a minha rede é toda pelo Facebook. E aí eu começo a conversar, eu falo, Sachenka, é tudo bom, né? Eu sou Amadeu, sou estudante de ciências sociais, estou escrevendo trabalho sobre mulheres travestis e transexuais. Só que eu tinha um empecilho de falar sobre velhice, entendeu? Por quê? Porque a pessoa chegar assim, eu queria conversar com uma travesti velha. Não seria interessante, né? Aí eu não tinha, era pedir para não ter interlocutora. Aí eu fui pensando, né? Eu falei, não, porque eu queria conversar com as mais veteranas, com aquelas que já têm mais tempo, entendeu? Que trabalham há mais tempo na prostituição e que tem uma história, entendeu? Aí ela, né, a princípio, né, ela, eu mandei mensagem, né, e tal, e aí eu fui conversando com ela. Só que eu cometi um erro, que foi o erro de perguntar a idade dela. Até porque eu não tinha intimidade, né? Como uma pessoa chega com a outra, não tem intimidade alguma, eu falo assim, porque quantos anos tu tem, isso aqui, porque eu queria saber se tu te enquadra no que eu quero, no que dá. Aí ela veio, né? Assim, ela jogou no meu peito. Querido, eu tenho 14 títulos de beleza. Sou conhecida aqui em São Paulo. Eu sou uma referência no mundo trans, entendeu? Eu já fiz filmes pornô. E se isso não te basta, querido, procure outra. E aí eu fiquei, meu Deus, eu falei, assim, eu fiquei frio. Eu falei, ela não vai querer me dar mais entrevista nenhuma depois dessa patada, né? Aí eu falei, amiga, não. Aí foi que eu fui, não, foi porque me indicaram você, porque realmente você é uma pessoa que é muito conhecida, entendeu? Assim, todos falaram muito bem de você, que não é mentira, né? Que você é uma pessoa muito benquista e tal, polêmica, né? Já me falaram que você é bastante polêmica também. E aí eu queria te entrevistar, né? Eu queria tentar fazer essa entrevista. A primeira vez que eu fui ao encontro dela, que foi no Reduto, né, já acompanhava ela nas redes. Um belo dia eu estava em casa, né? E aí eu falei, vou mandar mensagem pra Sachenka, né? Falei, Sachenka, tudo bom, amiga? Já tá pelo Reduto? Tô assim. Falei, a gente não pode conversar um pouco? Tu tá trabalhando, né? Eu sempre tinha essa preocupação com a questão do trabalho dela, né? Com o horário. Eu falei, eu tô descendo no Reduto agora. Isso era umas 8 horas da noite. Era umas 8 horas, 8h30 para as 9. Se tu quiser passar aqui, a gente conversa. Aí eu falei, tá bom. Aí, tipo, eu peguei a primeira roupa, botei meu caderninho, meu gravador na bolsa e fui-me embora. Aí desci no Reduto. Só que eu desci num ponto, tipo, 2 paradas à frente, né, do lugar que ela ficava. E aí eu venho andando, descendo, né, voltando. E aí eu passo por uma esquina que tava a Camila, que eu era a Camila, que era uma das filhas dela. Camila é belíssima, e é uma das filhas da Sachenka, porque tem esse lance do apadrinhamento, que ela, como ela é uma das mais velhas, é ela que vai dando nome e sobrenome às bonitas do bairro.
Mas lá na frente estava a Fabi Kelly, se eu não me engano, que é uma outra filha dela também. E tinha mais umas outras, assim, que eu não vou recordar o nome. Eu vou chegando próximo ao canal e encontro com ela, né? A gente tinha marcado ali no canal. O canal que é conhecido como Canal das Almas. Aí eu chego, ela tá assim, muito... toda bonitona, né? De saia. Na verdade, ela tava de saia, tava ajeitando o cabelo, terminando de arrumar a maquiagem, de blusinha e tal. Tava com rabo de cavalo. Ela bota a bolsa dela pendurada assim na grade da casa, né? Algumas coisas, pertences dela. E vai se ajeitando, né? Tá se arrumando, porque daqui a pouco começa a labuta. E aí eu chego lá, eu acho que eu levei pra ela um doce, alguma coisa assim, eu acho que foi um chocolate, se eu não me engano, já pra tentar reverter a situação do constrangimento que eu tinha passado com ela. E aí eu fui com muito receio, com um certo medo. Eu falei, ai meu Deus, ela vai me dar uma patada, eu vou ficar a ver navios. Aí eu cheguei lá e ela foi muito, muito querida, muito doce, muito, muito, muito maravilhosa, assim, sabe? Muito gentil, muito, muito mesmo, sabe? Conversou comigo, ela, não, tudo bem, Amanda, olha, eu vou te explicar. Aí ela, a Sashinka, ela uma das interruptoras que mais gosta de falar. Eu tinha que ir direcionando algumas coisas que eu queria saber sobre ela também. E a gente vai conversando, e aí ela me convida para sentar no sofá da Hebe. Para quem não sabe, quem está ouvindo a gente não sabe, o que é o sofá da Hebe é um batente. O que seria um batente? Era uma calçada que é assim mais alta, né, que ficava na frente de uma loja. E o sofá da Hebe, eu lembro que eu morria de rir das postagens dela, né? Que ela toda noite ela recebia alguém no sofá da Hebe. Era uma entrevista de fato, entendeu? E ela dizia assim: hoje no sofá da Hebe recebemos a fulana, que é não sei da onde, não sei das quantas, e blá blá blá. E aí no outro dia, na semana que vem, já tava outra pessoa: ah, recebemos o fulano, que é do grupo, não sei o que e tal. No sofá da Hebe foi isso, foi aquilo. E aí eu fui convidada a sentar no sofá da Hebe, né? Pra conversar com ela, com as meninas. E elas ficavam conversando, estavam bebendo, né? Umas outras duas estavam bebendo e batendo papo, e rindo, e gargalhando e tal. Fiquei conversando ali com elas, né? Vendo como era essa dinâmica delas com o bairro. Por ela ser a mais velha ali, a mais antiga, nesse sentido, a veterana, né? Ela vai criando um, um código, assim, um código de postura, entendeu? Do que é permitido e o que não é permitido ali, né? Então, assim, ela fala: aqui no meu ponto, ninguém picha a mureta, a parede, ninguém risca nada aqui, porque eu tomo conta, entendeu? Então, assim, ela tinha essa questão do respeito ali com elas. Então, ela vai dizer assim que ali, querendo ou não, elas eram como se fossem guardas noturnas, entendeu? Elas ficavam nesse jogo com os moradores, porque elas vão aprendendo a negociar com essas pessoas, né? Com esses moradores, com esses outros sujeitos que também compõem essa paisagem da cidade. Então, nesse jogo, né, nesse jogo social, elas vão criando essas táticas. E ela diz assim: olha, aqui no meu lugar, aqui aonde eu fico, no meu ponto, as meninas sabem que não pode mostrar peito, que não pode estar com roupa muito curta até tal hora. Por quê? Porque de tal hora a tal hora as pessoas estão chegando do trabalho, estão passando crianças, não sei o quê. Um lance meio moral também, entendeu, amigo? Tem o lance da zona moral ali, né? Entre essa moralidade, né? Essa moralidade da família, ortodoxa, cristã, né? Tradicional, etc, etc. Então, elas vão jogar também com esse modelo. Então, elas vão criar essas táticas. Elas dizem: olha, não pode de tal hora até hora fazer isso. Né? Mas é também uma forma de debochar também delas, não é? Sim, também tem. Na minha leitura tem um pouco desse deboche, mas a Sashinka, ela tem essa zona da moralidade, para ela é sempre muito acionada, entendeu? Ela não é uma pessoa que tem esse deboche, assim, eu vou debochar dessas práticas de maneira, assim, deliberada, entendeu? Não é algo deliberado, sabe?
mas ela vai criando essa. Porque, querendo ou não, ali como ela vai contando ao longo da dissertação, ela vai criando vínculos com os moradores, entendeu? Então, ela é a pessoa que protege a fulana, o filho do fulano, que está chegando da faculdade, que chega às 10 horas, 10 e meia, que vai descer do ônibus, então ninguém vai mexer com o filho do seu fulano que mora bem aqui. Por quê? Porque o seu fulano, ele mora bem aqui, então ninguém vai mexer com os moradores daqui, ninguém vai assaltar, ninguém vai tentar fazer nada, porque nós estamos aqui. E elas vão criando essas táticas com esses moradores. Tem alguns momentos que ela diz que ela, inclusive, é presenteada em festas de fim de ano. No Natal eu ganhei um presentinho da moradora X, do morador Y, né? Porque eles têm essa coisa da empatia com a gente e tal, mas que a gente sabe que é um jogo, né, amigo? É um lance desse jogo mesmo, né? Dessas experiências relacionadas a essas táticas de sobrevivência. Então, elas acabam acionando essa zona da moralidade para estarem ali sem grandes conflitos, entendeu? Então, assim, elas compõem essa paisagem sem grandes conflitos por conta dessa vivência ali, com essas pessoas. Então, elas vão ter essa relação, esse relacionamento com o bairro, né, com a cidade. Elas vão viver essa experiência da cidade. E é muito interessante como elas lidam com isso, né? Como essas zonas, elas são acionadas para viver, porque querendo ou não, elas precisam trabalhar. Elas precisam ter um acesso a algum tipo de trabalho, alguma renda, e aí é a partir da prostituição que essa Shenka, por exemplo, mantém a família dela. Ela ajuda os pais ali com esse trabalho, com essa labuta. Entendeu? Então ela paga a escola dos sobrinhos, ela ajuda a irmã, ela vai dar o sustento da família, ter o mínimo de conforto a partir desse trabalho na rua. Então é ali nesse bairro que as coisas vão acontecendo para ela, que portas vão se abrindo, que ela vai encontrar alguém que vai dizer que ela é muito bonita e que ela poderia passar pela transição e tal, quando ela era muito bem novinha e tal, tudo isso ali naquele bairro. Então ela tem essa intimidade, né? A cidade ali, o lugar tem uma certa importância, né? Uma certa não, tem uma grande importância para essa vivência dessas mulheres. Essa entrada no campo sempre vai trazendo esses conflitos, né? Porque, assim, eu tinha receio, né, quando eu comecei a escrever, e eu até conversei com o Mário Carvalho sobre o que seria um homem cis, gay, preto, falando sobre mulheres trans. Ficava inquieto, assim, sobre esse lugar, sobre como eu vou escrever, o que eu vou escrever, né? Quais são as minhas impressões, em que medida as minhas impressões, querendo ou não, que são pensadas dentro de uma cisnormatividade, vão estar na minha escrita. Então, assim, eu sempre relia o meu texto, lia e relia para tentar não acionar essa zona da moralidade, porque é muito complicado, né, para a gente escrever sobre pessoas que já passam por esse processo de marginalização, que não são nem sequer reconhecidas como pessoas, que não são reconhecidas nesse lugar, né, nas suas existências plenas. Os nossos trabalhos acadêmicos, eles têm como diz o Flávio, né, ele tem um poder para o bem e para o mal. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente vai escrever e de que forma a gente vai escrever sobre certos grupos, sobre certos atores e atrizes que fazem e compõem essa paisagem da cidade. Essa questão, para mim, ela é muito cara, por exemplo, quando elas acionam esse discurso da moralidade, ou quando elas debocham da moralidade, Sim. ou quando a questão do regime discursivo biomédico atua em função de um processo de legislar sobre esses corpos. Eu acho que tem muito, no caso, né, da leitura que eu faço,
tem muito uma forma de criar um estatuto de cidade para si próprio em função de determinadas marcações, né? É porque, assim, se a gente for pensar, essa zona que a gente está falando, esse lugar, ele é um lugar que ele é editado e reeditado. E aí ele é reeditado com o deslocamento do tempo. Por exemplo, ali é uma área central, de tal hora a tal hora. Mas em algum momento do dia vira o quê? Uma periferia, vira uma área marginal, porque essas mulheres estão compondo naquele momento aquela paisagem, entendeu? Então aquela paisagem, ela passa a ter um outro simbolismo, um outro significado com o passar do tempo. Aí o tempo mesmo no sentido de horas mesmo, entendeu? O tempo do dia, o que é, pensando lá com o Hélio Silva, né? A etnografia do dia e da noite. Então, assim, o que é as mulheres travestis, né, vivenciando essa experiência durante o dia, o que é as mulheres travestis vivenciando essas experiências na noite. Então, assim, ali o bairro, ele passa a ser um lugar, o bairro, a praça, né, e aí colando isso à cidade, passa a ser uma zona que é percebida a partir desses horários. Então, o tráfico de pessoas ali, o tráfico de pessoas é diferenciado, né? São outros corpos que estão ali, são outras pessoas que estão ali, são outros modelos de comportamento, de sexualidade, de identidades, que estão compondo parte desse cenário da cidade, nesse bairro do Reduto. Como a gente está falando sobre imagens, imaginários, composição, configuração, configurar com, querendo ou não, essas mulheres, elas configuram com a paisagem, elas configuram com os moradores, elas configuram com os transeuntes, elas configuram com os seus clientes, né? Então, é uma configuração que faz parte dessa tessitura maior que a gente vai chamar de cidade, de bairro, de reduto, enfim, que é o que a gente se debruça enquanto antropólogo, né? Que as nossas inquietações vão estar aí, nessas perspectivas outras, entendeu? E aí, qual é a nossa intenção enquanto antropólogo, né? A minha intenção, eu acredito que seja a tua também, é de pensar que gênero, sexualidade, identidades de gênero, elas não estão soltas no ar. Elas não surgem do nada. Elas não vão para lugar nenhum. Elas têm um lugar específico, né? Elas vivem na cidade, elas vivenciam a cidade. Então, a antropologia urbana, ela vai gotejar nesse sentido, né? Ela vai flertar com essas identidades que vão emergendo nessa vivência urbana, né? Nesses conflitos, nessas trocas, porque, querendo ou não, elas vão lidar com esses conflitos de alguma forma, de algum jeito, né? E pensar também como essa existência para além da noite, né? E aí voltando à lógica do tempo, né? Voltando à lógica do tempo e do envelhecimento. O corpo velho, ele vai ocupar todos os espaços, todos os horários, todos os lugares, né? E aí a minha discussão se a gente, né, aí eu coloco a gente, pessoas cisgênera, temos um lugar muito específico ocupado na nossa velhice, né, que a nossa velhice nos encaminha, principalmente nessa lógica capitalista, né, que aí quando a gente não tem mais produtividade, o nosso corpo é relegado ao esquecimento. Pensa assim, essas mulheres envelhecendo, que já não são mais corpos lidos, como sadios, pensando lá com Foucault, mas que precisam viver, que precisam sobreviver, que precisam ter uma assistência médica, que precisam ter ajuda de alguma forma, ter assistência psicológica, ter assistência financeira. Como é que elas vão viver? Como é que elas vão sobreviver? De quê? Como? Então, qual é a perspectiva da velhice com a travestilidade e a transexualidade? Como é essa experiência de ser velha, idosa, veterana, barroca, num corpo trans? A velhice, ela vai atravessar esses corpos de uma forma, às vezes, muito abrupta. Porque imagina, muitas delas vivenciam as suas existências a partir da prostituição. Então, o corpo, ele é um capital, uma forma de ter lucro, de ter dinheiro.
ter sustento. E aí esse corpo decadente, entre aspas, né, mas que tá nesse processo de velhice, de envelhecimento, ele vai ser lido de outra forma, ele vai ser pensado de outra forma, ele vai ser interpretado de outra forma, ele vai ser negado de outra forma. A gente estava falando da Sashenka, que é a Sashenka Levchenko. Levchenko, que ela tem origem russa. E tu falaste um pouco da Renata Taylor, também. Da Magda. Que é uma ativista, né? Uhum. A Magda Strass, que vem das artes aí, do teatro, dos teatro, concursos. Isso. E aí eu acho que falta aí falar um pouco sobre a Cléo Ferreira e a Paulinha Duarte. Paulinha, Então, eu acho que seria interessante dar uma breve contextualizada, apresentar essas interlocutoras pra gente. Sim. Eu fiquei muito feliz com essas mulheres que ajudaram a construir esse trabalho, né? Assim, elas são de suma importância para minha construção pessoal, acadêmica, né? Então, assim, eu sou muito grato porque elas dedicaram tempo, né, e para me ajudar, né? E sempre foram muito solícitas comigo, sempre foram muito gentis, sempre foram muito queridas, muito benquistas, assim, nesse sentido de me receber, de abrir a porta de casa. A Renata, inúmeras vezes eu fui no salão dela, né, na casa dela, que fica na Cremação, que é um bairro aqui de Belém. Então, a Sashenka, eu cheguei aí na casa dela, fui visitá-la no Reduto. A Magda, eu fui na casa dela. A Paula, eu não cheguei aí na casa dela porque a Paula, ela não mora aqui, ela mora em Benfica, que é um município próximo daqui, mas que fica a cerca de 1 hora ou 2 horas daqui de Belém, né? Então, a gente sempre, os nossos encontros eram assim: oi, Paula, tudo bom? Por onde você tá? Ah, amigo, eu tô no Centro Espírita, que ela é espírita. Tô no Centro Espírita, que fica aqui no Guamá. Aí eu falei, amiga, a gente pode conversar? Pode, vem aqui. Aí eu corria pra lá, entendeu? Já encontrava ela, a gente ficava meia horinha, 1 horinha conversando. Olha, mas eu tenho um evento na UFPA que eu vou participar. Beleza, então a gente se encontra na UFPA, a gente conversa 10 minutinhos, e assim a gente foi produzindo as nossas entrevistas, né? Eu fui criando alguns roteiros bem específicos para me dar um norte para ir conversando com elas. Só para situar, na minha dissertação, eu não criei um modelo único, né? Assim, para pensar cada uma delas. Então, eu fui criando tópicos com as falas delas. Cada uma falava uma coisa que eu adorava, e aí eu vou criando alguns tópicos. Vou dizendo, contando uma breve história, e aí o lance das encruzilhadas, né? As encruzilhadas, eu acredito acredito não. Tenho certeza que a encruzilhada aqui é a noção do tempo e da velhice, né? Do envelhecimento, que é aí onde elas se cruzam. Elas se nomeavam de veteranas? A Magda. A veteranas veio da Magda. A Magda e da Renata. A Renata também se falava como veterana. A Magda, principalmente. Então, assim, ela dizia... Tem uma passagem que a Magda diz... Eu não sei se está na dissertação, mas acho que está. Que essas novinhas tinham que respeitar ela. Porque ela era uma veterana. Então, assim, ela era uma mulher que já tinha uma bagagem histórica... Ela já tinha uma vivência, então ela tinha todo um arcabouço, uma questão de existir, de resistir, de sobreviver. A Renata, ela tem uma coisa, ela tem uma aura muito mais relacionada a essa questão da mãe, da madrinha, da que dá conselho, da que conversa, da que vai mostrar uma possibilidade ou outra, porque ela tem essa coisa mais militante, né, que está relacionada a essa vivência dela. Então ela tem os pezinhos mais no chão. A Magda, ela já aciona uma zona relacionada a uma vivência do estrelato. Então, assim, ela se coloca como uma pessoa mais velha, vivida, experiente, né, que tem que ser respeitada pelas mais novas, pois ela é uma veterana, né? Mas que, além disso, ela tem entrada em muitos lugares. E aí, quais são esses lugares que ela adentra? Ela adentra a classe média paraense.
ela é reconhecida em muitos lugares, ela é reconhecida por partidos políticos como uma pessoa de suma importância para essa população trans. Ela, não à toa, é a primeira Miss Pará transexual. Ela é a primeira Miss Brasil transexual. Ela é a primeira Miss Universo transexual. Então, vê aí os títulos, né? Vê a bagagem que ela carrega. Então, ela aciona nesse sentido essa lógica da veterana. Então, ela aciona de outra forma. A Sachinka, ela vai acionar esse dispositivo do tempo, da velhice, da idade, de ser veterana, com as suas experiências também. Com as suas experiências relacionadas, por exemplo, à ida dela a São Paulo. Eu fiz uma analogia com os textos da Larissa Pelúcio, né? Que é o lance da viajada. Então, ela é uma viajada, porque ela foi para São Paulo, ela migrou, ela passou um tempo em São Paulo, ela teve um pensionato e ela volta para Belém sem conseguir alçar os voos de ir para a Europa. Mas ela ainda vai, né? Porque esses são os planos dela, porque aí ela vai chegar ao status, que é o status que a Magda alcançou, de europeia. Então, ela é uma viajada internacional, ela já tem um outro lugar, né? Ela ocupa um outro lugar, uma outra zona. Então, elas têm essas intencionalidades diferentes do avançar da idade. A Paula, ela tem uma intencionalidade que eu não acho que seja menor, mas que é, digamos assim, a Paula é muito doce. Eu sou apaixonado pela Paula. Ela é uma pessoa, uma criatura assim, iluminadíssima, muito querida, sempre foi muito gentil. E ela foi a única que foi na minha defesa, tu acredita? Eu convidei todas, né? Claro, assim, a questão de convidar por uma questão de praxe, né? E de ter esse retorno, né, com elas. Eu falei, olha, amigas, eu mandei para cada uma delas, né, mensagem, dizendo o dia da defesa, o horário, onde seria. A Sachinka disse que ia, mas não conseguiu ir, enfim. E aí também essa lógica da academia, né, dos horários, dos tempos, né, dos momentos que nem sempre coincide com os horários das pessoas. Então a minha defesa foi, eu acho que foi 2 horas da tarde, um horário meio incrédulo para as pessoas, né? Então nem todo mundo poderia estar lá. E aí, assim, coisa de 10 minutos ou 15 minutos antes de acontecer a minha defesa, a Paula chega no laboratório de antropologia. E eu fiquei, assim, muito feliz. O Flávio ficou maravilhado quando viu ela, né? E aí eu nem sabia que ela conhecia a professora Angélica. Aí elas começaram a tricotar lá, conversaram que só a Paula e a professora Angélica ficaram conversando depois da defesa, que a Paula tinha trabalhado em alguma repartição pública, a professora Angélica também conhecia ela dessas repartições, enfim. E ela tem ela aciona essa coisa da veterana como a mulher que superou muita coisa, entendeu? Que superou a tentativa de assassinato do pai, que superou um AVC, que superou a depressão, que superou as violências familiares, que superou, inclusive, o abandono da família. No entanto, a Paula, ela mora sozinha num sítio em Benfica. A Paula, salvo engano, foi uma das que se afirmou enquanto travesti bem depois, não foi? Foi. Ela foi uma das que passou pelo processo de transição, tipo, depois dos 40 e tantos anos, que ela sempre teve esse incômodo com a aparência dela, né? E aí ela resolve sair de casa e diz assim, não, chega, vou viver minha vida e vou me construir enquanto pessoa, né, nesse devir trans. E ela sempre se via como uma mulher travesti, né? E aí ela falou assim, não, eu vou criar a minha identidade de Paula. E aí ela começa a fazer esse processo de transição, de deixar o cabelo crescer, de usar roupas ditas femininas, né, lidas como femininas. Ela é uma das que não tem, por exemplo, a Paula não tem intervenção cirúrgica nenhuma e nem hormonização. Por quê? Porque como ela começou a fazer a transição já com uma certa idade, uma idade já avançada, e ela tinha problemas cardíacos, ela já tinha se reabilitado de um AVC,
Então, quando ela começou a fazer esse processo de transição e ela foi ao médico, né, o médico disse que os hormônios poderiam, de certa forma, fazer algum tipo de mal a ela. Né? E aí eu não tenho essa leitura específica, né, porque eu teria que ter uma leitura médica realmente, né, para saber quais são os impactos da hormonização nesses corpos, né? De que forma a biomedicina ela tem esse impacto nesse processo de hormonização de pessoas travestis e transexuais. Então, ela vai criando a sua performance de mulher travesti. E aí ela passa a fazer também trabalhos relacionados à prevenção de HIV e AIDS, STs, né? Então, ela é conhecida, né, que eu até coloco na dissertação, que ela é conhecida como Paulo Camisinha. Por quê? Porque ela trabalhava numa unidade básica de saúde, né? E ela trabalhava com a saúde da família, o básico do básico mesmo, né? E aí ela vai nas casas, ela leva camisinha, ela marca os exames das pessoas, né? Então ela tem assim um trabalho de assistência social ali naquela comunidade que ela vive, entendeu? E ela é reconhecida por isso, né? Ela tem outros anseios, né? Ela vive, por exemplo, o lazer dela está relacionado aí aos encontros da comunidade que ela tem sobre o pessoal da terceira idade, que ela vai para dançar, Eu entendeu? acho a trajetória da Paula um pouco parecida com a da Renata, nesse sentido do... Porque a Renata tem a coisa do voluntariado também, Sim, né? sim. A Renata ela se dedica ao trabalho lá num abrigo que fica ali no Guamá, que agora eu não me recordo o nome. E ela, na verdade, ela é também da vertente espírita, né, do kardecismo, e ela, nesse processo de encontro, de reencontro e tal, ela começa a pensar a partir dessa lógica da caridade, de fazer a caridade, né, de trabalhos voluntários, e ela vai lá nesse abrigo e se coloca como voluntária para cortar cabelo dos idosos. Então, assim, toda segunda-feira ela batia o ponto lá no abrigo, né? E ela ia, cortava o cabelo dos velhinhos, das velhinhas. Então, assim, ela já tinha esse lance dessa intimidade com essa perspectiva da velhice. Ela já tinha um entrelaçamento com o viver da velhice, com o olhar sobre a velhice. E eu fui com ela umas 2 vezes lá no abrigo para acompanhar mesmo ela, para ver como que era, perceber como ela era tratada. E ela é muito benquista pelos funcionários, pelas assistentes sociais, pelos enfermeiros, pelos pacientes, pelas pessoas que vivem ali no abrigo, né? Então, assim, quando a Renata chega, elas fazem uma festa, elas conversam, né? E falam, oi, Renata, e não sei o quê, e beija, e abraça. E um dia eu estava vendo que a Renata compartilhou no Face que ela estava morrendo de saudade, né? Então, por conta da pandemia, ela não está podendo fazer esse tipo de trabalho, né? Podendo ir lá fazer o que ela fazia toda segunda-feira. E aí ela tem essa aproximação com essa coisa do voluntariado, principalmente relacionado à caridade, né? A caridade, principalmente, apontando justamente para as pessoas mais velhas. E aí ela tem esse trabalho muito bonito mesmo, o trabalho que a Renata desenvolve. A Cleo é uma querida, assim, ela sempre foi muito receptiva, né? Então, os nossos encontros foram lá pelo IFCH, na UFPA mesmo. E aí eu fui conversar com a Cleo, né? Eu já tinha encontrado com ela pelos corredores, sempre cumprimentei a Cleo pelos corredores do IFCH. Quando eu comecei a escrever, né? Eu falei para ela, Cleo, eu queria conversar contigo qualquer dia desse, se puder me receber. Vou ficar muito grato se tu tirar uma horinha pra gente gravar e conversar sobre a tua experiência, né, enquanto mulher transexual, né, uma mulher acadêmica que é uma funcionária pública de carreira, né? E eu queria saber um pouquinho da tua experiência enquanto mulher, né, aqui nessa universidade. E ela foi muito solícita, muito mesmo, né? Falou assim, não, Madeu, pode vir. Então, a gente marcou um dia
E aí eu fui, né? Entre um intervalo de uma aula e outra, eu fui encontrar com ela para a gente conversar. E a Cleo, ela foi contemporânea da Magda, ela participou de concursos de beleza, entendeu? Ela fez shows, ela participou de shows como drag, como travesti. Ela vai contando, né? Ela vai rememorando, né? E aí quando eu vou para o segundo encontro com ela, eu vou tentando tangenciar essas outras memórias além da burocracia da universidade. Que ela tem muito orgulho da trajetória acadêmica dela, de ter estudado, de ter se formado, de ter ingressado numa universidade pública, de ser funcionária pública, de estar tantos anos como funcionária pública, né, de ser respeitada, de ser reconhecida dentro da UFPA. E tantos anos, né, que se passaram, e ela, assim como uma funcionária exemplar. E ela sempre vai falando, as narrativas dela sempre, quais foram as faculdades que ela trabalhou, com que professores, quais foram os setores, etc, etc. E aí, quando eu vou para a segunda entrevista, que eu já vou trazendo outras tentativas, né, de entender quem é a Cleo para além dos muros da Universidade Federal do Pará, que ela vai trazer essas memórias dos concursos de beleza, do processo de transexualização, né? Como ela vai se entender como uma mulher transexual, como ela vai se encontrar nessa identidade, como ela vai fazer esse processo de transição, né? A família, o papel dos pais dela nesse processo todo. Ela vai falar sobre a vida boêmia, como era legal, como era interessante, como ela gostava de ir para festa, e que ela era muito bonita, e que ela era muito cobiçada, né? Porque ela sempre foi, parece uma bonequinha. O lance da juventude, tempo da juventude, atrelado a esse corpo que está envelhecendo, né? E aí elas se colocam como senhoras, né? Por exemplo, ela e a Magda, a Magda também se entende como essa mulher que foi uma bonequinha, e que hoje é uma veterana, que não é uma velha, né? E ela não tem ela não gosta de ser lida como velha, mas como uma veterana, como alguém que alcançou um voo diferenciado, né? Que foi a um lugar, que acessou lugares totalmente diferentes, assim como a Cleo, né? Assim como a Renata também. A Sashenka é a mais nova de todas, né? E que também acessou outros lugares, que acessou outras noções. Assim, a Sashenka até hoje ainda trabalha como faz presença VIP, trabalha em boate, né? Só que nesse momento ela não está trabalhando. Trabalhava com prostituição ainda, né? Mas ela trabalhava com prostituição em sites e tal. Então ela sai da rua e aí percebe esse processo de mudança, que ela sai do trotuar e vai para a prostituição virtual. Então, assim, ela já não tem aquela labuta diária no reduto, a Sashenka, entendeu? Ela já tem os atendimentos certos e específicos que ela vai, né, com seus clientes, quando marca, quando diz o horário, quando agenda. Então, ela já não é aquela bonequinha que está expondo o seu corpo na rua, que está colocando o seu corpo para ser desejado, para ser cobiçado, para tentar fazer esse lance da troca, né, bem capitalista mesmo, né, do lance da troca do corpo pelo dinheiro e tal. Então ela já tem já está numa mudança que, enfim, né, amigo, a gente sabe como é penosa, né, também essa vida, né? Passar dias e noites e noites acordada até altas horas da noite e muitas vezes não ter um cliente, né? Então, assim, ela já não é tão nova para estar nessa labuta diária. Então, ela acaba procurando outras formas de viver, porque, querendo ou não, é um corpo que está envelhecendo e que também precisa de novas perspectivas. Uma coisa que teu trabalho traz de contribuição mesmo, acho que é um pouco isso, fazer esse diálogo entre as áreas, mostrando a relevância desses sujeitos mesmo dentro da própria dinâmica da cidade. Então, assim, nesse sentido, eu queria falar de que forma essas subjetividades, né, transformaram esse espaço urbano. Eu gosto muito de pensar que nossas memórias e narrativas,
e aí eu dialogo diretamente com a Cornélia e com a Ana Luísa, que elas duram no tempo. Então, assim, as nossas etnografias, as nossas memórias, elas duram no tempo, né? Elas estão aí no tempo, elas estão pairando no tempo. Nessa composição da cidade, disso que a gente chama de Belém e região metropolitana, a gente sempre vai contar uma história oficial, que é a história com H maiúsculo, que é essa história enquanto ciência, que é contada a partir de alguns sujeitos, de algumas figuras emblemáticas, que vão dizer o que é a Belém, o que é o Reduto, o que é a Praça da República. O meu trabalho, eu queria entender, eu quero entender, eu me debrucei a tentar entender essa cidade, essa Belém e região metropolitana, a partir dessas narrativas que estão durando no tempo. São memórias que são coletivas. Porque quando a gente deu nome a esse episódio, né, sobre encruzilhadas, é justamente isso, que essas histórias e narrativas que estão durando no tempo se cruzam em algum momento. Por mais que elas não vivenciem próximas, por exemplo, a Cleo é contemporânea da Magda, mas não necessariamente elas têm uma relação próxima. A Renata é próxima a Sachenka, mas elas não vivenciam histórias próximas, mas elas se cruzam no tempo. Elas se conhecem, elas se veem, uma se vê na outra. Então, assim, a intenção da minha etnografia é tentar narrar Belém, tentar rememorar Belém a partir desses outros sujeitos. Contar essa história não oficial. Tentar contar como Belém o que é a Belém hoje, desse modelo que a gente tem hoje de cidade, que é de forma hegemônica, mas que é construído com outros sujeitos, né? E esses sujeitos muitas vezes não têm a oportunidade de falar sobre essa cidade, de rememorar, de falar sobre a sua infância, de falar sobre a sua adolescência, juventude, sobre como é envelhecer na cidade de Belém, como essa cidade interfere diretamente nos acessos e não acessos. Então, a Belém de hoje, ela é totalmente diferente da Belém de anos atrás, né? De 50, de 30, de 20 anos atrás. É totalmente diferente. Essa complexidade, essa coisa da cidade, né? Essas tessituras, esses arranjos que vão se fazendo na cidade de Belém, também vão se encontrando e se cruzando com essas mulheres. Eu penso que nós, cada um de nós, né, grupos, cada grupo, cada identidade, cada corpo sexualizado, cada corpo racializado, cada corpo generificado, sempre vai tecer e vai pensar a cidade de uma forma, vai experimentar, né, vai experienciar a cidade de uma forma. Então, elas experienciam a cidade, né, experienciaram na juventude, experienciam hoje, de uma forma, que é outra, que é totalmente diferente da história oficial, da história com H maiúsculo, da história enquanto ciência. Mas que essas narrativas elas têm uma grande importância para a gente compreender nossos processos de desigualdade, nossos processos de violência, nossos processos de violação, nossos processos de direitos que são subtraídos, sobre processos de não existência, de como essas mulheres são lidas como não existentes nesse processo todo, né, de não ser reconhecidas como tal, principalmente no tempo. E aí esse tempo, no tempo do relógio, no tempo do dia. Então, assim, é muito comum a gente encontrar mulheres travestis transexuais durante a noite, mas onde elas habitam durante o dia? Que lugares essas mulheres ocupam durante o dia? De que forma elas ocupam os espaços de Belém? Em que lugares são acessíveis a elas e que lugares não são? De que forma Belém e região metropolitana lida com esses corpos? Quais são as políticas que são voltadas para essas mulheres nesse sentido, né? De tentar entender esses corpos, de tentar lidar com essas subjetividades. Então, assim, o meu trabalho, as minhas reflexões que eu tento trazer, que eu trago,
na minha dissertação é nesse sentido, de olhar Belém, de olhar a capital do Pará como uma experiência que vem durando no tempo e que essa duração vai dar bases para a gente compreender, inclusive, o nosso passado e o nosso futuro, né? O que está por vir também, né? O que a gente pode esperar de uma cidade que ainda é lida, entendida, interpretada a partir de uma normatividade cisgênera. Então, assim, Belém precisa ainda compreender esses outros corpos, essas outras possibilidades de existência. Acredito que seja nesse sentido que a minha reflexão fique, né, nesse sentido, de entender esses outros corpos, inclusive esses corpos com o passar do tempo na cidade. Você ouviu o 10º episódio do projeto Antropologias Compósitas, uma produção de Ramon Reis. As vinhetas que compõem o episódio são de Purple Planet Music. Podcast Compósita, uma forma de aprender sobre a Amazônia a partir da escuta.